Boa noite, boa noite, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fala, Lucas, boa noite, como tá? Como estamos hoje para a última live, encerrarmos Colossenses hoje. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal tá entrando aí. A gente tá... Glória a Deus. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tô só arrumando as coisas aqui. A gente já começa e já falo com vocês aqui. Eu tava agora em outra reunião, então já emendamos de uma reunião para outra. Mas vai dar tudo certo. Glória a Deus. Como vocês estão? Como estamos aí? Chegamos ao último dia da nossa live. Hoje nós teremos 2 sorteios. Não esqueçam disso. Hoje nós temos 2 sorteios. Então... se liga aí, ó, primeiro sorteio de hoje. Hoje eu vou sortear uma Bíblia NVT, certo? Na live. No final dessa live, então, vai rolar o sorteio dessa Bíblia aqui. Mesmo propósito, mesmo jeito que a gente fez nas outras lives. Final da live. Eu vou dar 10 minutinhos, vai colocar lá na última foto, eu quero livro, eu quero livro, eu quero livro. E aí eu vou sortear essa Bíblia NVT, bênção demais. E também, logo depois que eu realizar esse sorteio aqui do livro da live, hoje também se encerra. Então esse daí eu vou dar um pouquinho mais. Quando for 11h30, eu vou sortear... Peraí, que tá todos os livros aqui. Tá. Eu vou sortear o box desses 5 livros. É um box só, um sorteio só. O ganhador vai levar esses 5 livros. O post tá lá na minha página, certo? É só seguir a regrinha. Aí eu vou confirmar se segue a minha conta, segue Solteiro Cristão, segue Somos Um, segue o Seminário Martin Buster, né? Que é a Faculdade de Teologia, e marcar 2 pessoas por comentário. Então vai participar dessa postagem também. Então tem uma postagem lá, não esquece. Vai ter uma postagem que vai sortear esses 5 livros. Olha os livros, cara. Michael Horton tá... Não, tá certo. Michael Horton tá certo. É isso aqui. E, cara, esse livraço do Peregrino, cara. Então, não esquece de depois... Esse daqui eu vou dar até às 11h30. Às 11h30 eu vou fazer o sorteio. Então, 11h30 você vai lá no post. Tem um post específico para comentar isso daqui. Ok? E a live de hoje vai ter o ganhador que vai ganhar essa Bíblia aqui. Ok? Com o mesmo jeito que a gente faz das outras vezes. É só marcar na live, na foto da live do dia. Ok, gente? Glória a Deus, que alegria, que bênção a gente ter chegado até aqui, conseguido ter feito junto esse estudo, estar aprendendo junto. Com a graça de Deus, Deus tem nos sustentado aí praticamente 7 dias, na verdade são 5, porque... 5? Não, 7 dias, exatamente, 7 dias de live, né? A gente folgou 2 dias aí, então praticamente 9 dias, mas pela graça de Deus, Deus nos sustentou, Deus nos deu força, tem nos ajudado a compreender cada vez mais, a ter entendimento da tua palavra. Aqui deu uma mexida que eu percebi, aleluia, mas vai dar tudo certo. Amém! Vamos começar então? Vamos começar para que no final a gente consiga ter mais tempo, eu consiga aplicar tudo que eu quero aplicar hoje, porque
nós temos todo o contexto da carta agora para concluir essa linda carta. Então manda um aviãozinho para a galera, chama as pessoas que precisam estar conosco hoje para a gente fazer esse encerramento com chave de ouro, amém? Glória a Deus! Enquanto isso, eu vou orar para a gente começar e aí a gente já dá a introdução do tema de hoje. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite, por mais uma noite estarmos reunidos aqui, Pai, ao Senhor, através, ao Senhor, da página do Instagram, dessa live, Senhor, tantos amigos, tantos irmãos, Senhor, reunidos juntos conosco, Senhor, cada casa, cada lar, cada família, Senhor, que se conectou, ó Senhor, a aprender, Senhor, nesses dias de live, devocional, Senhor, dessa carta tão preciosa, Pai, escrita por intermédio do apóstolo Paulo, Senhor, quanto ela nos edifica, quanto ela nos ensina, Pai, sobre os fundamentos de Ti, os fundamentos, Senhor, do Deus Trino, os fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa plenitude, o sustento, a nossa suficiência está em Ti, Cristo. Por isso, nós clamamos, esteja conosco, guiando, iluminando as nossas mentes, dando-nos sabedoria, que o Teu Espírito Santo nos ministre essa noite, para que verdadeiramente possamos compreender mais, crescer em conhecimento e graça. Pai, eu Te louvo, Senhor, por cada vida, cada pessoa que está conectada conosco e peço, Senhor, uma bênção especial para eles, Senhor, no dia de hoje. Eu lhe peço para que a gente possa concluir, Pai, ó Senhor, com excelência essa noite, no nome de Jesus. Pai, esteja conosco, ministra, Senhor, através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, gente, que bênção demais. Estamos concluindo essa linda carta. E olha só que interessante. A gente já aprendeu vários contextos do entendimento dessa carta, para a gente entender os fundamentos dessa carta. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e hoje nós vamos entender isso. Ele teve a ajuda de alguns amigos, né? Nós vamos ver que ele teve ajuda de alguns irmãos que estavam com ele ali. Porém, por que Paulo vai escrever essa carta? Nós aprendemos que Paulo escreveu por intermédio de Epáfras, porque a igreja estava passando por algumas adversidades, dificuldades. Alguns irmãos estavam sendo manipulados por falsas doutrinas, pessoas que estavam vindo com falácias de pensamentos agnósticos, pensamentos legalistas, pensamentos totalmente humanistas, totalmente fundamentados na sua própria vontade, seu próprio conhecimento e totalmente longe da plena vontade e do conhecimento de Deus que está em Cristo Jesus. Então Paulo foi fundamentando esse pensamento, foi falando do zelo, da compaixão, da alegria que ele tem por essa igreja, da alegria que ele tem por esses irmãos, porém, entretanto, ele vai combater essas falsas doutrinas. Então ele combate com os argumentos que nos dá o fundamento concreto de quem é o nosso verdadeiro conhecer, o nosso verdadeiro pleroma. O homem por si só, ele não consegue compreender as coisas, ele não tem as respostas. A nossa resposta só está em Cristo Jesus. Essa carta, ela fundamenta para a gente algo muito importante, porque ela vai literalmente tirar de nós todo o medo, toda a angústia, toda a falácia. Através dessa carta a gente tem o verdadeiro firmamento e fundamento, somos fundamentados, edificados numa pedra, numa rocha que é Cristo Jesus. Então, depois de Paulo fundamentar isso, ele vai então falar das práticas. Agora que a gente tem isso, que a gente é revestido de uma nova roupa, que nós já não pertencemos mais ao pecado, nós não fazemos mais parte do pecado, né? Por mais que ainda o velho homem ainda às vezes queira gritar, por mais que ainda estamos ainda nesse mundo e às vezes cometemos alguns erros, mas essa prática não nos pertence mais, então nos afastamos delas, somos arrependidos, assim como Davi, por exemplo, que se arrepende do pecado e sempre olha para Deus como aquele que te sustenta, aquele que sustenta a sua vida, aquele que te guarda, certo? Então, ele vai nos orientar como nós devemos agir.
agir como igreja, agir como família e principalmente, agir em unidade, amor. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Eu, vocês que estão conectados comigo hoje, né? Somos um em Cristo Jesus, somos a igreja de Cristo. Então precisamos estar alicerçados, fundamentados nesse Senhor, para que verdadeiramente possamos iluminar, possamos transbordar deste amor que nos alcançou. Certo? Paulo vai fundamentar a sua carta em 3 fundamentos importantes, que são todas as cartas deles fundamentadas, que é fé, esperança e amor. Não esqueçam disso. Ok? Então agora ele vai para as saudações finais. E cara, capítulo 4, você pensa assim, saudações finais, ele está se despedindo, tá? Não vai ter nada de tão importante. Pelo contrário, não sai da live. Pelo contrário, permanece aí. Você vai ver como é rico isso, E no final nós vamos ter a conclusão de todo esse livro, toda essa carta que é abençoada. Então olha só, capítulo 4, verso 2 diz assim, Paulo vai dizer, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios de modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Olha isso. Começo do texto. Paulo vai dar os conselhos finais de tudo que nós falamos nesses dias. Depois assiste lá, quem perdeu, assiste as outras lives que está imperdível para você ter todo o entendimento que nós vamos concluir hoje. Então, depois desse pleroma, depois dessa sabedoria, quebrando todo esse sofisma, toda essa vã filosofia que o pessoal vinha abordando, que o homem por si só, né, ele vai, através dos anjos, através da gnose, através de vários fundamentos, ele vai crescendo, mas ele nunca consegue conhecer a Deus por completo. Então Paulo vai falar que sim, Deus se torna revelado na pessoa de Cristo. Cristo nos revela quem Deus é, porque Cristo é o próprio Deus e através dele foram criadas todas as coisas foram criadas através dele. Mas agora, sobre esses fundamentos, agora que vocês entenderam como devem agir em família, em casa, continuem a orar, esse é o chamado de todo cristão é chamado a orar. Olha só, ele vai falar, vigiando em oração e ação de graça. Essa é a forma que Deus instituiu para que nós possamos pedir as coisas e que também algumas coisas aconteçam. Não quer dizer que eu é que faço algo, é que através da minha oração Deus cura, Deus transforma, mas é que Deus quer que a gente seja participante com Ele das coisas. O Deus que faz todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, quer que a gente se torne participante, se relacione com Ele, persevere em oração, independente das lutas, independente das dificuldades, independente da falácia, independente dos irmãos, dos acusadores, independente de alguém que chegue afrontando você, independente de alguém que duvide da sua fé, independente do que você esteja passando, Paulo vai falar, persevere em oração. Persevera em oração. Isso serve para cada um de nós. E aí ele vai usar Marcos 14:38, que ele vai falar que na verdade é Jesus Cristo falando para os apóstolos. Nessa passagem, Jesus está falando para os apóstolos.
Ele vai falar assim, porque ele está lá no Getsêmen, e ele vai falar: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que que é? Próprio Cristo falando: a carne é fraca, a carne é fraca, a carne sente emoções, a carne não quer. Quem quer? A gente falou sobre isso em algumas lives atrás, nós falamos sobre isso. Quem quer ser humilhado? Quem quer passar por tribulação? Ninguém de nós queremos. Então persevere em oração. Ore a Deus, clame a Deus, para que Ele te traga paz. Filipenses vai falar que quando nós oramos, quando você ora, a paz de Cristo vem. A paz de Cristo vem, o seu coração se guarda. Você guarda o seu coração em oração. Então, não deixa que a falácia, não deixe que as suas emoções, não deixe que o seu eu grite, mas que a sua própria oração de encontro ao nosso Senhor traga o refrigério necessário. Então persevere como? Em ação de graça, sendo grato por tudo isso que já aconteceu, por tudo isso que você tem vivido, porque você sabe que você já ganhou o maior presente, que é a sua salvação, a herança da vida eterna. Nós ganhamos a herança da vida eterna, a resposta que o mundo inteiro tenta buscar, a resposta que o mundo inteiro não consegue, o enigma, o dilema que eles não conseguem responder, da onde viemos, para onde vamos. Nós temos essa resposta, eu e você temos essa resposta. Então, persevere em oração, com ação de graça, sendo grato. Suplique. Então ele vai falar: suplique ao Senhor. Verso 3, então ele vai falar: ao mesmo tempo, orem também por nós. Olha só, Paulo, apóstolo, aquele que está ministrando e está orientando toda a igreja, vai clamar para que a igreja ore por ele. Vai clamar para que a igreja agora comece a orar por ele. Mas por que Paulo pede essa oração? Esse contexto aqui é algo sublime, é algo espetacular, né? Não existe palavras para descrever esse pensamento, né? Porque Paulo vai falar aqui: orem também por nós, para que Deus, porque ele não está pedindo, porque o meu pensamento é que quando você vê alguém pedindo oração, a primeira coisa que alguém vai falar é: ora pelo meu casamento, ora para restauração financeira, ora para, ora para minhas emoções, a gente sempre vai pedir para nós mesmos, sempre vai ser um pedido pessoal. Paulo está onde? Está preso. Paulo está preso em Roma. E olha só o pedido de Paulo: orem, queridos, orem também por nós. Sim, orem por nós, para que Deus abra uma porta. Para que Deus abra a porta. Que porta? A porta da cadeia? Não. Abra a porta da palavra, abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Lembra? Paulo falou, ele foi algemado por nós, ele foi algemado pela igreja, ele foi algemado pela igreja de Colossos, pela igreja de Éfeso, pela igreja de Laodiceia. Ele foi algemado pelas igrejas. Porque ele queria pregar o evangelho. Esse Paulo que está algemado agora, ele vai falar: orem por mim, sim, mas orem para que a palavra de Deus, para que essa palavra, ela seja pregoada em todos os cantos, para que a gente seja esforçado em continuar pregando a palavra, para que abra a porta. Nesse tempo aqui, muitos soldados pretorianos que estavam ali junto com ele, já tinham se convertido. Porque, pensa ficar 24 horas com Paulo ali em vigia. Quem não vai se converter com um homem desse pregando o evangelho? Quem não vai se converter? E é isso que Paulo pede: abra portas, para que eu possa pregar, para que eu possa falar para esses soldados, que eu possa falar aonde for. E isso estimula a mim e a você a pregarmos a tempo, a fora de tempo, aonde nós fomos chamados a pregar. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um púlpito para pregar, a gente precisa que a igreja nos dê espaço. Não! Às vezes no seu trabalho, na sua casa, no seu lar. Nós falamos ontem a importância de você fazer o culto dominical, o culto doméstico, perdão.
fazer o culto doméstico, o culto familiar. Como é importante nós pregarmos a tempo, a fora de tempo, falarmos do amor de Cristo, falarmos do Evangelho de Cristo. Olha o que o Paulo está nos ensinando aqui, gente. É algo sensacional. Quem faz isso nos dias de hoje? Toda vez que que alguém chega pra gente pedindo oração, a pessoa sempre vai pedir por si própria, vai pedir pelos seus próprios interesses. Paulo está pedindo para que o Evangelho, a porta seja aberta para que ele continue a pregar, mas ele está preso. Como um cara que está preso vai fazer um pedido desse? Só um cara que tem uma visão além do alcance. Que visão é essa? É o poder de Cristo, é o poder do Espírito Santo que se manifesta em nós. Quando estamos envoltos desse poder, desse pleroma, que é Cristo Jesus, nada mais nos abala. Então por isso que ele vai falar lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, em meio à diversidade, em meio às dificuldades, nada disso me abala, porque a minha satisfação está em Cristo e a nossa satisfação deve estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, fundamentados na palavra de Deus. Então ele vai falar, verso 4, orem para que eu torne esse mistério conhecido. Orem para que eu possa pregar esse mistério a tempo, a fora de tempo, como me cumpre fazer. Esse é o meu, é o seu, é o nosso chamado, sacerdócio de todos os santos, sacerdócio da Igreja de Jesus Cristo. Nós fomos chamados a pregar a tempo, a fora de tempo. Falamos isso ontem também. Não devemos ficar discutindo por coisas vãs, por coisas que não vão enriquecer nada, por coisas que não vão trazer benefícios nenhum, nem para nós, nem para os nossos irmãos. Devemos falar daquilo que traz benefício. O que é? O amor, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sejam sábios, verso 5. Sejam sábios. Então ele vai voltar com o contexto do que ele abordou o tema todo, da questão do conhecer, mas conhecer a verdade. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Ou seja, sejam sábios com as pessoas lá de fora. Sabe por quê? Porque o que acontece aqui nesse contexto é que muitos cristãos, né, naquela época a gente tem que pensar que os cristãos eram perseguidos, os cristãos não eram aceitos. Nós vivemos numa era que o cristianismo é livre, nós podemos pregar o evangelho. Algumas regiões, alguns países não têm essa permissão, mas aqui, principalmente aqui no Ocidente, nós temos a liberdade de pregar, nós temos a liberdade de pregar o evangelho. E aqui, no contexto de Paulo, é o contrário. No contexto de Paulo, por exemplo, Cristo, né, o Cristo, o Messias que eles conheciam, que eles clamavam, Cristo, naquela época, o imperador romano, ele era conhecido como Quírios. Quírios. E o Quírios e o Cristo é quase parecido. E como os cristãos, assim como alguns judeus, não se prostravam, não se dobravam perante a esses imperadores, eles achavam que, na verdade, esse Cristo era um homem, era uma pessoa que estava tomando domínio, o domínio que era do imperador. Ou seja, o culto ao imperador estava sendo trocado para esse Cristo. Eles tinham que adorar a esse imperador, eles tinham que clamar a esse imperador, eles tinham que obedecer às vontades desse imperador. E a partir do momento que esses cristãos, esses homens e mulheres agora, que adoram nas suas casas, que cultuam nas suas casas, fazendo reunião praticamente como se fossem escondidas, porque eles tinham que andar meio que fugitivos dentro das suas casas, no escuro, ali bem escondidinho. Então, será que eles estão manipulando algo? Será que eles estão fazendo algo? Então, literalmente, eles eram perseguidos. Os cristãos eram perseguidos nessa época. Então, ele vai falar aqui, sejam sábios no modo de agir. Por quê? O cristão já sendo bom, já sendo amável, já sendo fiel, já sendo respeitando, tentando dar bom testemunho. Nós vamos entrar no contexto aqui, por exemplo, do verso 6 que ele vai falar. Que a palavra dita de vocês seja sempre agradável e temperada com sal. O cristão,
Aqui ele está fazendo contraponto lá de Mateus 5, quando Jesus fala que eu e vocês somos luz do mundo e sal da terra, que nós somos sal. Nós somos sal. Por que o sal? O sal para salgar, o sal para armazenar e guardar a palavra, porque o sal também era usado como se fosse um conservante, assim como a geladeira, por exemplo, da época, conservava os alimentos. Então, nós somos aqueles que conservam a palavra, e a palavra da verdade, a palavra do amor. Somos aqueles que salga, que traz tempero, que traz alegria, que traz esperança. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Mesmo a gente falando tudo isso, o cristão aqui já era perseguido. Imagina se eles não dessem bons testemunhos. Parece os dias de hoje. Parece os dias de hoje que a gente às vezes entra nas redes sociais, às vezes a gente percebe que infelizmente pessoas têm usado o cristianismo para dar mau testemunho. Para em vez de ser luz, em vez de ser sal, as pessoas têm usado o espaço, a oportunidade de falar desse evangelho do amor, o evangelho da verdade, para falar de si própria, para ficar degladiando, para ficar disputando objetivos pessoais, ideologias ou etc. Nós, como cristãos, devemos dar bom testemunho, por isso que ele vai falar, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Nós devemos se encher da presença de Deus a ponto de entender como nós devemos abordar o dia a dia, como nós devemos se apresentar no nosso trabalho, com as pessoas, nos conflitos, nos enigmas. Nós devemos ser luz. Você foi chamado para refletir essa glória de Cristo. Você foi chamado para salgar, para trazer o tempero de paz ali, para de fato trazer a presença através da palavra de Deus, ser orientar a situação sobre o fundamento da palavra de Deus. Por isso que muitos cristãos têm apanhado tanto, porque em vez de discutir de fato o que nos tem fundamento e o que é importante, falamos o que não nos convém. Então Paulo vai dar esse alerta aqui na importância de que percam tempo com aquilo que de fato vale tempo, com aquilo que de fato tem valor. Ou seja, não vai perder tempo, na verdade você vai ganhar tempo. Você não vai ganhar tempo. Você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Você vai ganhar tempo. Porque você está investindo em algo que de fato tem fundamento. Amém? Então, depois dele falar dessa condição, da importância de orarmos, da importância de a gente ter essa sabedoria de como se portar com os irmãos, de como se relacionar com os irmãos, principalmente com os de fora, porque antes ele deu as qualidades de como nós devemos agir dentro da igreja e como nós devemos agir com os nossos familiares. Agora ele falou aqui com relação aos de fora. Então, agora ele vai dar as saudações finais. Ele vai começar a concluir a carta. E olha que interessante. Ele vai começar a dizer: quanto à minha situação, Tíquico, lembra que nós falamos no início quem foram os mensageiros, aqueles que enviaram as cartas? Então agora ele vai entrar nessas condições aqui. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Ou seja, Paulo está lá preso, Paulo está algemado, ele está preocupado com os cristãos, ele está preocupado com os colossenses. Então ele vai falar: Tíquico, eu estou mandando Tíquico para ir até vocês, para trazer consolação, para trazer esperança. Ele está enviando uma carta para vocês. E essa carta aqui que eu estou escrevendo é o carteiro, exatamente, Lucas, é o carteiro. Ele está indo levar. Ele está indo levando essa mensagem. E para você ter uma ideia, o carteiro, a tradução do carteiro, a mensagem é apóstolo. É o enviado, aquele que envia a mensagem. Então, ele está indo exatamente nesse fundamento apostólico levar essa mensagem.
levar essa mensagem para consolo da igreja, para o consolo de vocês, para que vocês entendam esse propósito, para que vocês sejam fundamentados nesse propósito, para que vocês não se percam, para que vocês tenham a esperança, a verdadeira esperança, e que vocês sejam consolados. Com ele também, estou enviando Onésimo. Onésimo está indo com vocês. Quem é Onésimo? Nós falamos de Onésimo. Onésimo é o escravo de Filemon. Provavelmente, tudo pelo que os teólogos estudam e os comentários dizem, Onésimo, provavelmente, ele tinha saído fugido de Filemon, levando alguns recursos pessoais de Filemon, patrimônio, dinheiro, alguma coisa, ele levou e foi até Roma. Ele estava fugido em Roma. E pela graça e misericórdia de Deus, lá ele vai encontrar Paulo e ele se converte. O servo fujão se converte. E agora esse servo vai voltar até Colossos, porque em Colossos lá está Filemon, que é um senhor que mora lá em Colossos, e ele é esse senhor de Onésimo. E agora Onésimo vai ter que receber Filemon vai ter que receber Onésimo. E é interessante que a própria carta vai mostrar que Onésimo vai ser que Filemon tem uma dívida com Paulo, que por mais que o servo agora está indo, que ele o receba como irmão. Por quê? Não é mais como escravo, porque Filemon, você tem uma dívida comigo. Qual é a dívida que Filemon tem? Porque Paulo apresentou Cristo para Filemon e ele encontrou salvação. Então agora Filemon deve a vida a Paulo. E aí Paulo vai falar assim: se tiver alguma dívida para Filemon, põe na minha conta. Põe na minha conta. Paulo vai falar: põe na minha conta. Se alguém tiver que pagar, que eu pague. Que eu pague por ele. Não Onésimo. Não Onésimo. Se Onésimo está devendo algo, eu pague. Paulo vai se comprometer pela dívida de Onésimo. Olha que interessante isso. E como que Filemon vai cobrar de Paulo? Como que Filemon vai cobrar de Paulo? Sendo que ele deve a sua própria vida a Paulo. Porque ele foi aquele que o enviou, que enviou a mensagem do Cristo, o Redentor e Salvador de nossas vidas. Então, olha só que interessante. Então ele vai falar: esse fiel, amado irmão, que é da igreja de vocês, que é daí da igreja de vocês, eles contarão tudo o que está acontecendo aqui. Ele vai contar tudo o que está acontecendo aqui com a gente. As nossas lutas, mas também a nossa disposição em pregar a palavra de Deus. E aí, verso 10, ele vai falar de Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. Quem que é esse Aristarco? Aristarco não tem, no contexto histórico, não tem muito sobre a vida dele, mas nós vamos ver lá em Atos 19, 27 sobre ele. Provavelmente ele é um judeu de Macedônia, a Bíblia não entra muito a fundo sobre ele, mas ele provavelmente um judeu da Macedônia que se converte também e é um fiel ali junto com Paulo, vai em alguma das suas viagens, anda junto com Paulo ali, um discípulo de Paulo. E também no verso 10 ele vai falar de outras pessoas. E também Marcos, primo de Barnabé. Quem é esse Marcos? Quem é esse Marcos que fala a respeito de vocês, já receberam instruções, se ele for até aí, recebam bem. Quem é esse Marcos que ele fala, se ele for até aí a vocês, recebam bem, ele é muito amado, ele é precioso. Quem é esse Marcos? É o Marcos que escreveu, João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. É o mesmo Marcos que Paulo, por um tempo, teve uma desavença, porque não quis fazer uma das viagens com Paulo. É o primo de Barnabé. Mas agora, eles voltam a se relacionar, porque naquela época foi um propósito de Deus que essa divisão acontecesse justamente para que o Evangelho chegasse a todos os cantos. Porque se eles estivessem andando sempre juntos também,
o evangelho não chegaria aos quatro cantos do mundo. Então foi uma divisão, vamos pensar assim, mas foi uma divisão na soberania de Deus. Deus sabe todas as coisas. Existem coisas, existem momentos que acontecem em nossas vidas que a gente não entende. Mas certas coisas acontecem para a glória e honra de Deus, para que o nome de Cristo seja que chegue a todos os cantos, para que as pessoas conheçam esse Cristo Salvador que nós hoje conhecemos. Então, aqui vê que eles estão em harmonia e eles se amam. Ele se alegra pela vida de Marcos. Então ele vai falar aqui, né? Recebam bem, recebam Marcos bem. E aí ele vai falar de também, no verso 11, também Jesus, conhecido como justo, ele vai mandar saudação. Esse Jesus aqui não é o Cristo, tá? Esse Jesus aqui também era um discípulo, ok? Era um Jesus também conhecido como justo, certo? Ele é um dos conhecidos, um dos irmãos ali que estão sendo discipulados, porque esse Jesus, o nome Jesus, era um nome de certa forma comum na época. Comum na época. Por mais que a sua ênfase era Deus e a salvação, é um nome comum na época, porque os judeus eles tinham esse entendimento. Jesus é a tradução de Josué para o grego, certo? Porque no hebraico é o mesmo nome que é dado a Josué. E aí, verso 12, então, né, ele vai falar, continuando na parte B do verso 11, ele vai falar: estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Por quê? Esses que ele está falando, Marcos, Jesus, esses aqui que ele está citando até agora, são homens que vieram da circuncisão, que homens que também, mesmo judeus agora, se converteram ao cristianismo. Homens que ainda da circuncisão, mas agora estão em Cristo Jesus. Eles mandam saudação a cada um de vocês. Eles estão comigo e estão comigo para o meu consolo. Deus também não deixa o teu filho desamparado. Ele não deixa o teu servo desamparado. Mesmo lá na prisão, Paulo tem um consolo de alguns que estão com ele. Ele não está sozinho. Por quê? Porque Paulo ele está numa sala presa, mas ele podia receber visitas. Por isso que ali ele escreve cartas e ali ele consegue saber do que está acontecendo com a igreja e também consegue pregar para a igreja. Então, verso 12 vai falar agora do fundador da igreja de Colossos. Vai falar de Epáfras. Verso 12. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudação. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração. Olha só, o Epáfras não para de orar por vocês. O Epáfras sempre está orando por vocês, para que vocês conservem maduros. Nós estamos falando de um fundamento maduro, fundamento na rocha. Plenamente convictos em toda a vontade de Deus, porque agora vocês sabem qual é a vontade de Deus. Agora vocês conhecem a vontade de Deus. Então sejam convictos. Então esse Epáfras, que é o pastor, o fundador dessa igreja, porque Paulo, lembra, pregou lá em Éfeso. Epáfras ouviu de Éfeso e levou para Colossos. E ele fundou essa igreja através da mensagem de Paulo. E Paulo vai falar, vai exaltar esse irmão conservo. Ele vai falar, esse irmão igual a mim, esse irmão que eu amo tanto, esse irmão que eu tenho prazer. Ele está aqui comigo e ele não para de orar por vocês. Agora, por que Epáfras não vai até eles, não volta com eles até a carta? Por que só Onésimo e Tíquico vai trazer a carta? Porque lá em Filemão, se a gente abrir aqui, e Filemão, verso 23, fala assim, as saudações finais de Filemão. Filemão é um livro de um capítulo só. Fala assim, uma carta de um capítulo só. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam salvação a vocês. Ou seja, ele está falando desses mesmos porque foram cartas enviadas juntas. E ele está falando das mesmas pessoas que estão junto a eles. E ele vai falar desse Epáfras que está prisioneiro com ele.
Provavelmente Epáfras agora está preso junto a Paulo. A carta de Filemão vai nos dar essa luz que Epáfras, o pastor da igreja de Colossos, não consegue voltar. Por quê? Porque ele ficou preso. Ele está preso junto a Paulo e ele não consegue voltar. O pastor de Colossos não volta. Então, meus irmãos, não desanimem. Não desanimem. Estamos presos por uma obra em Deus. A obra do Evangelho. E mesmo assim, clamem, orem, para que essa porta continue aberta, para que a gente pregue o Evangelho aqui em Roma, para os soldados, para quem tiver que pregar. Não se desanimem, não se desanimem. E aí ele fala, eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos laudicenses da Laodiceia, pelos de Herápolis. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que esse Epáfras, olha só, cara, esse Epáfras, ele não pregava só para Colossos. Ele pregava para os Laodicenses, ele pregava para os Herápolis, ele pregava para toda a região circunvizinha. Epáfras era um cara que se esforçava para o evangelho ser conhecido em todos os cantos. Em todos os cantos. E aí, verso 14, então, ele vai falar agora de Lucas. Lucas, o médico amado. Nós sabemos de Lucas também, um outro evangelista que escreveu o evangelho de Lucas. Vai falar o médico amado. E também Demas manda saudação. Esse Demas aqui, a gente tem que fazer um entre parênteses, porque lá em Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, vai nos mostrar que infelizmente Demas vai se perder do evangelho. Talvez ele nunca esteve no evangelho. É o que nós temos entendimento. Então, Demas, infelizmente, ele é pouco citado aqui, mas Demas, provavelmente, na verdade, 2 Timóteo vai nos apontar que ele perdeu-se do evangelho. Então, verso 15, ele vai falar: saúdem os irmãos de Laodiceia, porque essa carta, ela tinha que ir para os laodicenses, a carta que foi enviada a Laodiceia tinha que vir para os colossenses, eles tinham que fazer uma troca de mensagem. Então, manda essa carta para Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúnem na casa dela. Eles vão citar essa Ninfa, essa mulher, eles vão falar dessa mulher que ela se reunia em casa. Ela se reunia em casa. A gente vai ver, né, exemplos como, por exemplo, está lá em 1 Coríntios, de as pessoas se reunirem em casa, adorarem em casa. Os cultos eram em casa, porque eles tinham que se esconder. Lembra? A gente aprendeu sobre isso. Então, ele não esquece nem dos indivíduos, nem das pessoas mais simples e humildes. Ele não está falando aqui só com os líderes da igreja, ele está falando com os indivíduos, com cada um, com toda a igreja, com todo o corpo. Ele não está preocupado só com as autoridades da igreja. Ele não está preocupado só com as pessoas que têm título dentro da igreja. Não, ele está preocupado com todos. Ele quer falar de todos. E aí, verso 16. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, faça com que seja lida também na igreja de Laodiceia, como eu disse aqui. A preocupação de que essa igreja seja lida em todos os cantos, em todos os lugares, porque é um só corpo, Colossos não é melhor que Laodiceia, Laodiceia não é melhor que Colossos, que não é melhor que Éfeso, que não é melhor que Herápolis. Não, somos todos um só corpo, somos pertencentes do mesmo corpo que é fundamentado em Cristo Jesus. Todos leiam a carta, todos se comuniquem, todos ouçam do mesmo evangelho, todos estejam alinhados no mesmo propósito, no mesmo fundamento que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Unidade. E aí, verso 17. E digam a Arquino, atente para o mistério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a tarefa. Esse Arquino aqui, provavelmente ele é um parente de Filemão. Nós vamos ver lá em Filemão, na carta de Filemão, ele vai ser citado. Provavelmente ele é um parente de Filemão.
que ele estava sendo levantado aqui como um pastor que cuidaria da igreja, porque ele recebeu do Senhor um mistério. Que mistério ele? Atente para o mistério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Provavelmente ele ia cuidar de alguns irmãos ali em Colossos. Provavelmente ele estava ajudando alguns irmãos ali. Talvez justamente porque nós estamos vendo que Epáfras não pôde voltar, a igreja precisava de um suporte de pessoas que tinham esse entendimento, que estavam mais experientes, fundamentados no Evangelho. Então ele vai citar Arquino aqui. E aí, por fim, ele vai falar a saudação final aqui, no verso 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. Uau! Primeiro ele vai falar saudação de próprio punho. Por que ele vai falar saudação de próprio punho? Provavelmente a carta era dita por Paulo. Como eu disse, tem guarda ali, etc. Tal. Ele não podia ter liberdade, ele está com algemas, ele não podia ficar escrevendo. Provavelmente nós temos ali alguns escritores com ele, nós temos Marcos, Lucas, temos também Timóteo. Provavelmente esses ajudaram ele. Então, ele ditou e o povo escrevia para ele. Mas a saudação final é eu que grifo aqui, ó, para dizer que tudo que foi dito aí, eu assino embaixo. Então, a saudação final é do meu próprio punho. Em amor, a consolo a vocês. Paulo, então, vai assinar do seu próprio punho. Mas ele fala algumas coisas importantes aqui que a gente não pode esquecer. Que é, lembre das minhas algemas, lembre das minhas dores, lembre das minhas lutas, lembre porque eu estou preso. Orem por isso, meus irmãos. Orem para que essa porta continue aberta. Orem por isso, meus irmãos. Lembrem-se das minhas algemas, para que vocês não se desanimem. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, vendo quem ele era, vendo o que ele fez, escrevendo tantas cartas, o maior escritor do Novo Testamento, quando vemos para Paulo dessa forma e vemos o que ele sofreu, meus irmãos, quando olhamos para suas algemas, entendemos que nenhuma dor, nenhuma luta que passamos hoje é comparada à luta desses irmãos, é comparada ao que esses irmãos passaram para que esse evangelho chegasse a mim e a você hoje. Por isso, irmãos, lembrem-se da algema de Paulo. Melhor, lembrem-se da cruz de Cristo Jesus, o nosso Deus, que tomou sobre si as nossas iniquidades, nossas transgressões. Ele assumiu todo o pecado. Pensa comigo, gente, pensa comigo. Lembrem-se das dores daqueles que passaram antes da gente. A importância, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada que passamos nessa vida vai se comparar, nada, porque a gente já tem a vitória, a convicção na vitória certa que está em Cristo Jesus, que já pagou todo o preço escrito de dívida nessa cruz. Nessa cruz. Nessa cruz. E, por fim, ele fala: a graça esteja com vocês. A gratidão, a unção vinda da cruz esteja sobre nós, sobre eu e você, sobre a igreja de Jesus Cristo, sobre a família de Jesus Cristo. Reconhecemos que em Cristo temos a verdadeira plenitude, o verdadeiro conhecimento, as verdadeiras respostas. Em Cristo somos satisfeitos de todas as coisas. Em Cristo somos fortalecidos em todas as coisas. Em Cristo somos esperançosos, temos força, convicção para avançar e não para retroceder. Porque em Cristo, independente se há prisão, independente se há corrente, independente se tentem me paralisar, em Cristo eu clamo: abram portas, porque eu vim pregar, eu vim falar desse evangelho, eu vim falar desse amor. Ei, família,
Ei, pessoa, você está com depressão? Eu sei quem pode curar essa depressão. Ei, pessoa, você está triste? Eu sei quem pode curar a sua tristeza. Ei, pessoa, você não sabe para onde você vai? Você não sabe qual é o propósito da sua vida? Eu sei quem pode trazer o propósito da sua vida, porque eu sei quem é o único propósito da vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele se esvaziou de si mesmo, sendo que eu e você não merecíamos nada. Ele se esvaziou de si mesmo e se colocou na cruz, que era uma sentença minha e sua, uma sentença nossa. Ele se colocou na cruz por mim e por você. Ele pode resolver todos os seus enigmas, ele pode responder todas as suas dúvidas, ele pode te satisfazer em todas as coisas. Somente Cristo Jesus. É isso que fomos chamados, meus irmãos. É isso que Paulo está falando aos Colossenses e fala conosco até hoje através dessa carta. É isso que essa mensagem nos aquece, nos impulsiona a fazer. A falar desse evangelho, a falar desse Cristo. E como aplicação, eu quero que vocês lembre, Paulo estando preso, Paulo naquela condição, ele vai interceder, ele vai orar e vai clamar, abram essas portas. Que portas? Da cadeia? Não. Abram portas para eu pregar esse evangelho de amor, esse evangelho de restauração, esse evangelho de cura. Eu quero pregar a tempo, a fora de tempo, em todos os lugares. Quem Deus enviar, aonde eu estiver. Eu oro para que você, meu irmão, seja ousado a pregar o evangelho em todos os lugares, a todos os lugares, até no elevador. Aleluia. A tempo, a fora de tempo. E o que a gente não pode esquecer é que esse evangelho é o poder de Deus tão forte que ele vai fazer com que pessoas de diferentes personalidades, diferentes culturas, pessoas gregos, judeus, celtas, bárbaros, eu, você, alto, baixo, gordo, magro, independente, níveis sociais, ele vai fazer com que um médico, um preso, um pastor, um escravo, um senhor, todos estejam unidos no mesmo propósito. Um único fundamento que faz isso se chama cristianismo. O único que consegue quebrar toda distinção, que não faz acepção nenhuma. O único que não olha para raça, cor. Nós vivemos aí numa era de conflitos de raça, cor. O único se chama cristianismo. É onde as pessoas, velho, jovem, se conversam. Aonde as pessoas se respeitam, compartilham. Aonde um jovem às vezes vai instruir o mais velho. Aonde o mais pobre vai dar dicas para os mais ricos. E vice-versa. Só o cristianismo. Não existe outra religião, não existe outra cultura que faça isso. Só o cristianismo não faz distinção, meu irmão. Como essa carta é rica. Como a palavra de Deus é rica. Por isso, o mais importante fundamento que eu quero deixar para vocês dessa mensagem é que Paulo aqui vai falar e vai combater justamente essa falsa mensagem que estava querendo dominar o pensamento dos cristãos ali da era. E ele vai falar que eu e você precisamos ter um verdadeiro conhecimento, uma verdadeira gnose, que está onde? No conhecer da pessoa de Cristo Jesus. Só Ele nos dá a resposta de todas as coisas. Paulo nos estimula a conhecer. Mas conhecer o quê? A palavra de Deus. Irmãos, fundamentem-se na palavra. Não parem aqui. Hoje nós encerramos a live, mas não parem aqui. Continuem a estudar. Orem com os seus familiares.
Se possível, faça um culto dominical, pregue em casa. Compartilha da palavra de Deus, compartilha daquilo que você tem aprendido, de vida, mas fundamentado na palavra de Deus. Isso vai fortalecê-los, isso vai enchê-los. A oração, a palavra de Deus vai enchê-los de tal forma que vocês não vão mais se sentir vazios. Vocês vão se sentir aquecidos, fortalecidos, cheios da presença de Deus. Amém, queridos? Amém, gente? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Finalizamos essa maravilhosa carta. Que bênção! Que bênção! Que bênção! Glória a Deus! A nossa satisfação é Cristo. A nossa satisfação é Cristo Jesus. Que alegria, gente! Que alegria! Que privilégio poder compartilhar com vocês, poder estudar com vocês esses dias. Isso tem me alegrado muito, tem sido uma bênção. A minha oração é que de fato vocês possam ter sido enriquecidos através da palavra de Deus e que vocês possam verdadeiramente se aprofundar da pessoa de Cristo, entendendo que Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa verdadeira satisfação, Ele que provém tudo sobre as nossas vidas. Que você seja cheio desse conhecimento, que você seja fortalecido nesse conhecimento, que você seja enriquecido sobre esse conhecimento, porque só Ele traz a resposta da onde viemos, o que devemos fazer e para onde vamos. Só Ele dá essas respostas. Nenhuma cultura, nenhum pensamento, nenhuma escola nos traz essa verdadeira resposta, a não ser Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus, que alegria, que alegria, que alegria. Bom, agora, daqui a pouco eu vou orar para a gente finalizar, a gente finaliza com uma oração. Mas agora a gente vai rolar o sorteio da live. O sorteio da live, quando a gente encerrar aqui às 11 horas, vai ser a Bíblia NVT, ok? A Bíblia NVT eu vou sortear. Então é só ir lá na foto da live e colocar eu quero livro, eu quero livro, eu quero livro, até você ser travado pelo Instagram. E aí quem mais colocar é o que tem sempre conseguido ganhar os prêmios. Quem mais coloca é o que mais consegue ganhar os prêmios. Então, coloca o máximo possível para ver se você consegue. Então, é só colocar lá na foto. Eu quero livro, eu quero livro, eu quero livro. E aí, você está participando, certo? Não precisa pagar nada, não precisa colocar nome de ninguém, marcar ninguém. Só colocar eu quero livro. E também... Isso vai ser às 11h10. Às 11h10 eu encerro quem escreveu lá, beleza? Depois das 11h10 já não tem mais espaço. E também tem o post que eu coloquei lá do box dos livros. Desses livros aqui. Tá? De ponta cabeça. Não tá não. Esse não tá não. Pra mim que tá de ponta de cabeça. Esses livros aqui. Tem o box lá. Esse daqui você tem que entrar na foto. Marcar 2 amigos... E seguir as páginas que estão lá. A regrinha tá lá, é só você colocar. Vai ganhar todos esses livros de uma vez. Esse daqui eu vou sortear às 11h30. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Eu vou orar e depois eu vou bater papo com vocês e a gente encerra, tá? E aí, bora colocar o nome lá nas fotos. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esses dias, pelo privilégio de estar compartilhando com meus irmãos a tua palavra. Que essas mensagens possam verdadeiramente enriquecer as nossas vidas, possam ter enriquecido cada um dos meus irmãos que ouviram e aqueles que ouvirão através, ó Senhor, dos IGTVs, Pai, do YouTube, que eles possam ser aquecidos, fortalecidos pelo único entendimento, Pai, que é a supremacia do Senhor, a supremacia de Cristo, que só em Cristo Jesus temos todas as respostas, somos supridos de todas as coisas, o Senhor é a nossa verdadeira regeneração, salvação, libertação. É em Ti, Pai, que encontramos, Pai, ao Senhor, todas essas coisas. Por isso, Jesus, conduz os meus irmãos para que eles continuem a buscar e a aprender cada vez mais através da Tua palavra, que eles sejam fortalecidos nessa missão, que eles continuem a perseverar em oração, orando pela igreja, orando pelos missionários, orando pelos pastores, orando, Pai, pelos irmãos em Cristo, no nome de Jesus. Eu oro para que nós possamos ter uma noite abençoada, no nome de Jesus. Amém
e amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigado por esses dias, por compartilhar comigo esses dias, por a gente estar junto. Eu fiz isso com o propósito dos meus 40 anos que completo amanhã, com muita alegria, e eu queria de alguma forma dividir com vocês tudo que Deus tem feito e presentear vocês com a palavra de Deus. Amém, gente? Muito obrigado, valeu Lucas, obrigado amor, valeu Fabi, né, direto da Califórnia, valeu Cati, valeu, quem mais está aqui? Valeu Jaque, valeu Ivete,